Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Língua Portuguesa, professor Elton Davis, turma 6º ano, Memórias Literárias, parte 2. Na segunda aula da Olimpíada de Língua Portuguesa, vamos estudar sobre museu, objetos que contam história. Em setembro de 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi consumido pelas chamas. As imagens do fogo, além de funcionários e pesquisadores que tentavam salvar parte das coleções, comoveram a opinião pública. Inaugurada há mais de 200 anos, quando o Brasil ainda era um império e detentor de um dos 5 maiores acervos do mundo, o museu tratava-se de um símbolo da história nacional. Abrigava o crânio de Luzia, fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil e nas Américas, nos anos 1970 em Minas Gerais. Guardava ainda o esqueleto do maior dinossauro que habitou o Brasil, documentos da independência do país e coleções de pedras da Imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro I. Por que o incêndio gerou tanta repercussão? Entre as respostas recorrentes, disse que o Brasil perdeu parte de seu passado, de sua memória. Se o Brasil perdeu, perderam também os brasileiros. Santiago Castroviejo Fischer, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em um artigo publicado no jornal El País, aponta a importância dos museus para a relação de um povo com seu passado e vai além. Abre aspas. O museu atua em 3 frentes. Oferece um olhar para o passado, ou seja, um parâmetro para medir mudanças, uma escala de tempo. Também educa, no presente, sobre o mundo que nos rodeia, tanto o físico como o das ideias. E, principalmente, cria oportunidades para resolver problemas que ainda não somos capazes nem de imaginar, ou seja, abre portas para o futuro desconhecido. Fecha aspas. A pergunta que abre esse slide, por que o incêndio gerou tanta repercussão, tem uma resposta bastante ampla. A princípio, qualquer tipo de incêndio gera uma certa repercussão. Quanto maior o incêndio, maior a repercussão. E se for um incêndio de um prédio histórico, essa repercussão ainda é maior. Não só maior como justificável, dado a importância do Museu Nacional para a história do Brasil. O incêndio de 2018 devastou parte do passado brasileiro, das marcas históricas, dos artigos que comprovam quem fomos e também quem somos atualmente, pegando a fala do professor Santiago Fischer, emprestado, e entendendo que o museu é um espaço que funciona em 3 frentes: a marcação do passado, o presente e o futuro. Quem chegaremos a ser? O que precisamos fazer para mudar nosso futuro? Olhar para o museu como esse espaço em que convivem passado, presente e futuro é extremamente relevante para valorizarmos a grandeza e importância histórico-cultural que o museu tem na existência da nossa sociedade. Um museu é, além desse lugar que conjuga passado, presente e futuro, um espaço para a construção de narrativas sobre espaços, tempos e pessoas. Criamos museus onde abrigamos objetos que foram selecionados por alguém em uma determinada época, a fim de valorizar, intencionalmente ou não, determinados aspectos da cultura. O museu, portanto, é responsável por contar uma história, difundir uma narrativa, em geral, construída por alguns grupos e não por toda a população. Valorização é a palavra-chave. É preciso que criemos a cultura de valorização do espaço chamado museu, dada sua importância para a difusão de histórias, de narrativas ao longo das gerações. É preciso que deixemos de lado a ideia de que o museu é um prédio antigo que guarda coisas velhas, desinteressantes, desconhecidas, com informações abaixo de cada objeto e que só é visitado uma vez na vida em algum momento durante o período escolar. É preciso que rejeitemos essa ideia de museu e passemos a entender o museu como um espaço vivo e de reflexão sobre a nossa existência no mundo. Vamos à oficina 2 da nossa sequência da Olimpíada de Língua Portuguesa.
Vamos fazer uma visita ao museu. A visita será virtual. Existem museus que oferecem essa possibilidade. No link aí descrito, vocês podem clicar. Por exemplo, é possível fazer um tour pelo Museu Nacional antes do incêndio de 2018. Então vocês vão clicar aí e redirecionará para o Museu Nacional antes do incêndio de 2018 de forma virtual. No link vocês poderão ver o acervo do Museu Nacional de forma 3D, com muita qualidade de imagem, e observem bem tudo o que está em volta e toda a disposição das peças em exposição. Após toda essa visita, vocês também poderão pesquisar outros museus que oferecem essa possibilidade de visita virtual. É muito legal isso. Aqui a imagem do Museu Nacional antes do incêndio. Ao fundo, o Estádio Mário Filho, ou Maracanã, todos localizados na cidade do Rio de Janeiro, no estado também Rio de Janeiro. O museu, que atualmente se encontra em reforma e que a previsão de entrega do Bloco 1 é 2022, o ano do bicentenário de independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Feita a visitação virtual, vamos à nossa atividade. Questão 1. Quando o museu foi construído? Quem o construiu? Questão 2. Que objetos ou outros elementos, como gravações de línguas ou de histórias de vida, fazem parte do acervo? Questão 3. Como esses objetos estão distribuídos? Então vocês vão dizer como é a distribuição, a disposição desses objetos ao longo dos espaços do museu. Questão 4. Parece que algumas peças do acervo são mais valorizadas do que outras? Como? Então vocês sentiram que algumas peças estão em maior destaque do que outras? E vocês vão dizer como vocês perceberam isso. Questão 5. Que história sobre um lugar, uma pessoa, um movimento artístico, etc. este museu conta? 6. Você gostaria de incluir outras peças nesse museu? Por quê? Quais peças você incluiria neste museu? 7. O que você aprendeu nessa visita ao museu? Ampliou seus conhecimentos? Como? Então vocês vão contar um relato sobre o que acrescentou ao conhecimento de vocês essa visita virtual. E questão 8. Como você definiria a palavra museu? Passada toda a explicação, passada a visita, como vocês definem a palavra museu agora? Concluindo a nossa oficina sobre os museus, para saber mais, os museus devem os seus nomes aos antigos templos das musas, que os gregos em sua mitologia consideravam filhas da memória. Isso nos leva a pensar a criação dessas instituições voltadas para a conservação de acervos históricos, culturais, científicos e artísticos, e para a organização de exposições públicas, como parte de um processo histórico de expansão da memória escrita e iconográfica. Fonte Enciclopédia Itaú Cultural. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oficina da Olimpíada de Língua Portuguesa.